1 Reis 1. Ora, o rei Davi era já velho, de idade muito avançada, e por mais que o cobrissem de roupas não se aquecia. Disseram-lhe, pois, os seus servos: Busque-se para o rei meu senhor uma jovem donzela, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei meu senhor se aqueça. Assim buscaram por todos os termos de Israel uma jovem formosa, e acharam Abisague, a sunamita, e a trouxeram ao rei. Era a jovem sobremaneira formosa, e cuidava do rei e o servia. Porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. E preparou para si carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem adiante dele. Ora, nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? Além disso, era ele muito formoso de parecer, e era mais moço do que Absalão. E teve entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, os quais aderiram a ele e o ajudavam. Mas Zadoque, o sacerdote, e Benaías, filho de Jeoiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha, não eram por Adonias. Adonias matou ovelhas, bois e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto de En-Rogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, e a Benaías, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não os convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. Vai à presença do rei Davi e dize-lhe: Não juraste, ó rei meu senhor, a tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti, e confirmarei as tuas palavras. Foi, pois, Batseba à presença do rei na sua câmara. Ele era muito velho, e Abisague, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei. Então o rei lhe perguntou: Que queres? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não o sabes. Ele matou bois, animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército. Mas a teu servo Salomão não o convidou. Mas, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes declares quem há de assentar-se no teu trono depois de ti. De outro modo sucederá que, quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão meu filho seremos tidos por ofensores. Enquanto ela ainda falava com o rei, eis que chegou o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: Eis aí está o profeta Natã. Entrou Natã à presença do rei, inclinou-se perante ele com o rosto em terra, e disse: Ó rei meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim, e se assentará no meu trono? Pois ele hoje desceu e matou bois, animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e aos chefes do exército, e ao sacerdote Abiatar. E eis que comem e bebem perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias! Porém a mim teu servo, e ao sacerdote Zadoque, e a Benaías, filho de Jeoiada, e ao teu servo Salomão não convidou. Foi feito isso da parte do rei meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem havia de assentar-se no teu trono depois de ti? Respondeu o rei Davi: Chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei, e ficou de pé diante dele. Então o rei jurou, dizendo:
Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda a angústia, que, assim como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão há de reinar depois de mim, e ele se assentará no meu trono em meu lugar. Assim mesmo o cumprirei hoje. Então Batseba, inclinando-se com o rosto em terra perante o rei, fez-lhe reverência e disse: viva para sempre o rei Davi, meu senhor. Depois disse o rei Davi: chamai-me a Zadoque, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaías, filho de Jeoiada. E estes entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. E Zadoque, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. E tocareis a trombeta, e direis: viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e ele virá e se assentará no meu trono. Pois reinará em meu lugar, porquanto o tenho designado para ser príncipe sobre Israel e sobre Judá. Ao que Benaías, filho de Jeoiada, respondeu ao rei, dizendo: Amém. Assim o diga também o Senhor Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim seja ele com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi meu senhor. Pelo que desceram Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaías, filho de Jeoiada, e os quereteus, e os peleteus, e fizeram montar Salomão na mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Então Zadoque, o sacerdote, tomou do tabernáculo o vaso do azeite e ungiu a Salomão. Então tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, tocando flauta e alegrando-se sobremaneira, de modo que a terra retiniu com o seu clamor. Adonias e todos os convidados que estavam com ele o ouviram ao acabarem de comer. E ouvindo Joabe o soar das trombetas, disse: Que quer dizer este alvoroço na cidade? Ele ainda estava falando, quando chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: Entra, porque és homem de bem, e trazes boas novas. Respondeu Jonatas a Adonias: Deveras, o rei Davi, nosso senhor, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaías, filho de Jeoiada, os quereteus e os peleteus, e eles o fizeram montar na mula do rei. E Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram no rei em Giom. E dali subiram cheios de alegria, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouvistes. E Salomão já está assentado no trono do reino. Além disso, os servos do rei vieram abençoar o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Faça teu Deus o nome de Salomão mais célebre do que o teu nome, e faça o seu trono maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. Também assim falou o rei: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos ouvissem. Então, tomados de pavor, levantaram-se todos os convidados que estavam com Adonias, e cada qual se foi seu caminho. Adonias, porém, temeu a Salomão e, levantando-se, foi apegar-se às pontas do altar. E foi dito a Salomão: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, pois que se apegou às pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão, que não matará o seu servo à espada. Ao que disse Salomão: Se ele se houver como homem de bem, nenhum só de seus cabelos cairá em terra. Se, porém, se houver dolosamente, morrerá. Então o rei Salomão deu ordem, e tiraram Adonias do altar. E vindo ele, inclinou-se perante o rei Salomão, o qual lhe disse: Vai para a tua casa. Ora, aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Sê forte, pois, e porta-te como homem.
Guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e observando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, e para que o Senhor confirme a palavra que falou acerca de mim, dizendo: se teus filhos guardarem os seus caminhos, andando perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Tu sabes também o que me fez Joabe, filho de Zeruia, a saber, o que fez aos 2 chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amassa, filho de Jeter, os quais ele matou, e em tempo de paz derramou sangue de guerra, manchando com ele o cinto que tinha nos lombos e os sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Mas para com os filhos de Barzilai, o gileadita, usa de benevolência, e estejam eles entre os que comem à tua mesa. Porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, benjamita, de Baurim, que me lançou a atroz maldição, no dia em que eu ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu lhe jurei pelo Senhor, dizendo: não te matarei à espada. Agora, porém, não o tenhas por inocente, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhe hás de fazer. Farás com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Depois Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão, pois, assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então Adonias, filho de Agite, veio a Batseba, mãe de Salomão, e perguntou ela: de paz é a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. E acrescentou: uma palavra tenho que dizer-te. Respondeu ela: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e que todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar. Contudo, o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Agora uma só coisa te peço, não ma recuses. Ela lhe disse: fala. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te recusará, que me dê por mulher a Abisague, a sunamita. Respondeu Batseba: pois bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão, para falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela, e se inclinou diante dela. Então, assentando-se no seu trono, mandou que pusessem um trono para a rainha mãe, e ela se assentou à sua direita. Então disse ela: só uma pequena coisa te peço, não ma recuses. Respondeu-lhe o rei: pede, minha mãe, porque não ta recusarei. E ela disse: dê-se Abisague, a sunamita, por mulher a teu irmão Adonias. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: e por que pedes Abisague, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Sim, para ele, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me estabeleceu casa, como tinha dito, que hoje será morto Adonias. E o rei Salomão deu ordem a Benaías, filho de Jeoiada, o qual feriu a Adonias, de modo que morreu. Também a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto participaste de todas as aflições de meu pai. Salomão, pois, expulsou Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor,
assim cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito acerca da casa de Eli em Siló. Ora, veio esta notícia a Joabe, pois Joabe se desviara após Adonias, ainda que não se tinha desviado após Absalão. Pelo que Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se às pontas do altar. E disseram ao rei Salomão: Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaías, filho de Jeoiada, dizendo: Vai, mata-o. Foi, pois, Benaías ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: Assim diz o rei: Sai daí. Respondeu Joabe: Não, porém aqui morrerei. E Benaías tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. Ao que lhe disse o rei: Faze como ele disse. Mata-o e sepulta-o, para que tires de sobre mim e de sobre a casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e a Amassa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência, e a sua casa, e ao seu trono, o Senhor dará paz para sempre. Então Benaías, filho de Jeoiada, subiu e, arremetendo contra Joabe, o matou, e foi sepultado em sua casa, no deserto. Em lugar dele o rei pôs a Benaías, filho de Jeoiada, sobre o exército, e a Zadoque, o sacerdote, pôs em lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar a Simei e lhe disse: Edifica para ti uma casa em Jerusalém, habita aí, e daí não saias, nem para uma nem para outra parte. E fica sabendo que, no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedrom, de certo hás de morrer. O teu sangue será sobre a tua cabeça. Respondeu Simei ao rei: Boa é essa palavra. Como tem dito o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que, ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maacá, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou, albardou o seu jumento e foi a Gate ter com Aquis em busca dos seus servos. Assim foi Simei e os trouxe de Gate. Disseram a Salomão que Simei fora de Jerusalém a Gate e já havia voltado. Então o rei mandou chamar a Simei e lhe disse: Não te conjurei pelo Senhor e não te protestei, dizendo: No dia em que saíres para qualquer parte, sabe de certo que hás de morrer? E tu me disseste: Boa é essa palavra que ouvi. Por que, então, não guardaste o juramento do Senhor e a ordem que te dei? Disse-lhe mais: Bem sabes tu, e o teu coração reconhece toda a maldade que fizeste a Davi, meu pai. Pelo que o Senhor fará recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei deu ordem a Benaías, filho de Jeoiada, o qual saiu e feriu a Simei, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Reis 3. Ora, Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha dele. E a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em redor. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, exceto que nos altos oferecia sacrifícios e queimava incenso. Foi, pois, o rei a Gibeão para oferecer sacrifícios ali, porque aquele era o principal dentre os altos. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão:
De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porquanto ele andou diante de ti em verdade, em justiça e em retidão de coração para contigo. E guardaste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E eu sou apenas um menino pequeno. Não sei como sair, nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. Dá, pois, a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu grande povo? E pareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido tal coisa. Pelo que Deus lhe disse: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Também te dou o que não pediste, assim riquezas como glória, de modo que não haverá teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E ainda, se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi. Então Salomão acordou, e eis que era sonho. E, voltando ele a Jerusalém, pôs-se diante da arca do pacto do Senhor, sacrificou holocaustos e preparou sacrifícios pacíficos, e deu um banquete a todos os seus servos. Então vieram 2 mulheres prostitutas ter com o rei, e se puseram diante dele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que, no 3º dia depois de meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa, somente nós 2 estávamos ali. Ora, durante a noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E ela se levantou no decorrer da noite, tirou do meu lado o meu filho, enquanto a tua serva dormia, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou-o no meu seio. Quando me levantei pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando eu para ele à luz do dia, eis que não era o filho que me nascera. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Replicou a primeira: Não, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. E disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai a metade a uma, e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era, suas entranhas se lhe estremeceram por seu filho, e disse: Ah, meu senhor, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. A outra, porém, disse: Não será meu, nem teu. Dividi-o. Respondeu então o rei: Dai à primeira o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Ela é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira, e temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. 4. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel. E estes eram os príncipes que tinha. Azarias, filho de Zadoque, era sacerdote. Eliorefe e Aías, filhos de Cissa, secretários. Jeosafá, filho de Ailude, cronista. Benaías, filho de Jeoiada, estava sobre o exército. Zadoque e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, estava sobre os intendentes. Zabude, filho de Natã, era o oficial-mor, amigo do rei. Aizar, o mordomo. E Adonirão, filho de Abidá, estava sobre a gente de trabalhos forçados. Salomão tinha 12 intendentes sobre todo Israel, que proviam de mantimentos ao rei e à sua casa.
e cada um tinha que prover mantimentos para um mês no ano. São estes os seus nomes: Beneur, na região montanhosa de Efraim; Benedequer, em Macás; Saalabim, Bet-Semes e Elon-Bet-Anã; Beneezede, em Arubote. Também este tinha Socó e toda a terra de Jéfer; Bene-Abinadab, em toda a região alta de Dor. Tinha este a Tafate, filha de Salomão, por mulher; Baaná, filho de Ailude, em Tanaque e Megido, e em toda a Bet-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Gisreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, para além de Joquimeão. O filho de Geber, em Ramote-Gileade. Tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha a região de Argobe, o qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Manaim. Aimaas, em Naphtali. Também este tomou a Bazemate, filha de Salomão, por mulher; Baaná, filho de Assai, em Azer e em Alote; Jeosafá, filho de Paruá, em Isacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Sion, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Havia um só intendente naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel numerosos, como a areia que está à beira do mar, e, comendo e bebendo, se alegravam. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até o termo do Egito. Eles pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. O provimento diário de Salomão era de 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 ovelhas, afora os veados, gazelas, cabras montesas e aves cevadas. Pois dominava ele sobre toda a região e sobre todos os reis daquém do rio, desde Tífisa até Gaza. E tinha paz por todos os lados em redor. Judá e Israel habitavam seguros, desde Dan até Berseba, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, por todos os dias de Salomão. Salomão tinha também 40.000 manjedouras para os cavalos dos seus carros e 12.000 cavaleiros. Aqueles intendentes, pois, cada um no seu mês, proviam de mantimentos o rei Salomão e todos quantos se chegavam à sua mesa. Coisa nenhuma deixavam faltar. Também traziam, cada um segundo o seu cargo, a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes, para o lugar em que estivessem. Ora, Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e conhecimentos múltiplos, como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era ele ainda mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama correu por todas as nações em redor. Proferiu ele 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Dissertou a respeito das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que brota da parede. Também dissertou sobre os animais, as aves, os répteis e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. 5. Irão, rei de Tiro, enviou seus servos a Salomão, quando ouviu que o haviam ungido rei em lugar de seu pai, porquanto Irão fora sempre muito amigo de Davi. Salomão, pois, mandou dizer a Irão: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras com que o cercaram, até que o Senhor lhe pôs os inimigos debaixo dos seus pés. Agora, porém, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem calamidade alguma. Pretendo, pois, edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Portanto, dá ordem agora que do Líbano me cortem cedros.
Os meus servos estarão com os teus servos. Eu te pagarei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres. Porque tu sabes que entre nós ninguém há que saiba cortar madeira como os sidônios. Quando Hirão ouviu as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E Hirão mandou dizer a Salomão: Ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei tudo quanto desejas acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão do Líbano até o mar, e farei conduzi-las em jangadas pelo mar, até o lugar em que me designares. Ali as desamarrarei, e tu as receberás. Também farás o meu desejo, dando sustento à minha casa. Assim dava Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, conforme todo o seu desejo. E Salomão dava a Hirão 20.000 coros de trigo, para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. Isso fazia anualmente. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha prometido. E houve paz entre Hirão e Salomão, e fizeram aliança entre si. Também o rei Salomão fez, dentre todo Israel, uma leva de gente para trabalho forçado. E a leva se compunha de 30.000 homens. E os enviava ao Líbano por turnos, cada mês 10.000. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a leva. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que talhavam pedras nas montanhas, afora os mestres de obra que estavam sobre aquele serviço, 3.300, os quais davam as ordens aos trabalhadores. Por ordem do rei, eles cortaram grandes pedras, de grande preço, para fundarem a casa em pedras lavradas. Lavraram-nas, pois, os edificadores de Salomão, e os de Hirão, e os gebalitas, e prepararam as madeiras e as pedras para edificar a casa. 6. Sucedeu, pois, que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, que é o 2º mês, começou-se a edificar a casa do Senhor. Ora, a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura. E fez para a casa janelas de gelósias fixas. Edificou andares em torno da casa, contra a parede, tanto do templo como do oráculo, fazendo assim câmaras laterais ao seu redor. A câmara de baixo era de 5 côvados, a do meio de 6 côvados, e a terceira de 7 côvados de largura. E do lado de fora, ao redor da casa, fez pilastras de reforço, para que as vigas não se apoiassem nas paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras lavradas na pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem qualquer outro instrumento de ferro se ouviu na casa enquanto estava sendo edificada. A porta para as câmaras laterais do meio estava à banda direita da casa, e por escadas espirais subia-se ao andar do meio, e deste ao terceiro. Assim, pois, edificou a casa, e a acabou, cobrindo-a com traves e pranchas de cedro. Também edificou os andares, contra toda a casa, de 5 côvados de altura, e os ligou à casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu estás edificando, se andares nos meus estatutos, e executares os meus preceitos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, que falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Salomão, pois, edificou aquela casa e a acabou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro. Desde o soalho da casa até o teto, tudo cobriu com madeira por dentro. E cobriu o soalho da casa com tábuas de cipreste. A 20 côvados do fundo da casa fez de tábuas de cedro uma divisão, de altura igual à do teto. E por dentro a preparou para o oráculo, isto é, para o lugar santíssimo.
E era a casa, isto é, o templo fronteiro ao oráculo, de 40 côvados de comprido. O cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No meio da casa, na parte mais interior, preparou o oráculo para pôr ali a arca do pacto do Senhor. E o oráculo era, por dentro, de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura, e o cobriu de ouro puro. Também cobriu de cedro o altar. Salomão, pois, cobriu a casa por dentro de ouro puro, e estendeu cadeias de ouro diante do oráculo, que cobriu também de ouro. Assim cobriu inteiramente de ouro a casa toda. Também cobriu de ouro todo o altar do oráculo. No oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 10 côvados de altura. Uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra de 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra. Assim era também o outro querubim. Ambos os querubins eram da mesma medida e do mesmo talho. Um querubim tinha 10 côvados de altura, e assim também o outro. E pôs os querubins na parte mais interior da casa. As asas dos querubins se estendiam de maneira que a asa de um tocava numa parede, e a do outro na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. Também cobriu de ouro os querubins. Quanto a todas as paredes da casa em redor, entalhou-as de querubins, de palmas abertas, tanto na parte mais interior como na mais exterior. Também cobriu de ouro o soalho da casa, de uma e de outra parte. E para a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira. A verga com os umbrais faziam a 5ª parte da parede. Assim fez as 2 portas de madeira de oliveira, e entalhou-as de querubins, de palmas e de flores abertas, que cobriu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. Assim também fez para a porta do templo umbrais de madeira de oliveira, que constituíam a 4ª parte da parede. E eram as 2 partes de madeira de cipreste. E as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, como também as 2 folhas da outra porta. E as lavrou de querubins, de palmas e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de 1 ordem de vigas de cedro. No 4º ano se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive. E no 11º ano, no mês de Bul, que é o 8º mês, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha. Assim levou 7 anos para edificar. Salomão edificou também a sua casa, levando 13 anos para acabá-la. Edificou ainda a casa do bosque de Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedros e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as câmaras, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela, em 3 fileiras. Todas as portas e esquadrias eram quadradas, e uma janela estava defronte da outra, em 3 fileiras. Depois fez um pórtico de colunas, de 50 côvados de comprimento e 30 de largura. E defronte dele outro pórtico, com suas respectivas colunas e degraus. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, isto é, o pórtico do juízo, o qual era coberto de cedro desde o soalho até o teto. E em sua casa, em que morava, havia outro átrio por dentro do pórtico, de obra semelhante a deste. Também para a filha de Faraó, que ele tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas estas casas eram de pedras de grande preço, cortadas sob medida, tendo as suas faces por dentro e por fora serradas à serra. E isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande átrio. Os fundamentos eram de pedras de grande preço, pedras grandes, de 10 e de 8 côvados, e por cima delas havia pedras de grande preço, lavradas sob medida, e madeira de cedro. O átrio grande tinha em redor 3 ordens de pedras lavradas,
com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico da casa. O rei Salomão mandou trazer de Tiro a Hirão. Era ele filho de uma viúva, da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em bronze. Ele era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda a sorte de obras de bronze. Este veio ter com o rei Salomão e executou todas as suas obras. Formou as 2 colunas de bronze. A altura de cada coluna era de 18 côvados. E um fio de 12 côvados era a medida da circunferência de cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para pôr sobre o alto das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados também a altura do outro. Havia redes de malha e grinaldas entrelaçadas para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro. Assim fez as colunas, e havia 2 fileiras de romãs em redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre o alto das colunas. Assim fez com um e outro capitel. Os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, no pórtico, figuravam lírios e eram de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas, estavam também justamente em cima do bojo que estava junto à rede. E havia 200 romãs, em fileiras em redor, sobre um e outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo. Levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim. E levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. Sobre o alto das colunas estava a obra de lírios. E assim se acabou a obra das colunas. Fez também o mar de fundição. Era redondo e media 10 côvados de uma borda à outra, 5 côvados de altura e 30 de circunferência. Por baixo da sua borda em redor havia botões que o cingiam, 10 em cada côvado, cercando aquele mar em redor. 2 eram as fileiras destes botões, fundidas juntamente com o mar. E firmava-se sobre 12 bois, 3 dos quais olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul, e 3 para o oriente, e o mar descansava sobre eles, e as partes posteriores deles estavam para a banda de dentro. A sua grossura era de 3 polegadas, e a borda era como a de um copo, como flor de lírio. Ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de bronze. Cada uma tinha 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. E a estrutura das bases era esta. Tinham elas almofadas, as quais estavam entre as junturas. E sobre as almofadas que estavam entre as junturas havia leões, bois e querubins, bem como os havia sobre as junturas em cima. E debaixo dos leões e dos bois havia grinaldas pendentes. Cada base tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze, e os seus 4 cantos tinham suportes. Debaixo da pia estavam estes suportes de fundição, tendo eles grinaldas de cada lado. A sua boca, dentro da coroa, e em cima era de um côvado, e era redonda segundo a obra de um pedestal, de côvado e meio. E também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas almofadas eram quadradas, não redondas. As 4 rodas estavam debaixo das almofadas, e os seus eixos estavam na base, e era a altura de cada roda de côvado e meio. O feitio das rodas era como de uma roda de carro. Seus eixos, suas cambas, seus raios e seus cubos, todos eram fundidos. Havia 4 suportes aos 4 cantos de cada base, os quais faziam parte da própria base. No alto de cada base havia um cinto redondo, de meio côvado de altura. Também sobre o topo de cada base havia esteios e almofadas que faziam parte dela. E nas placas dos seus esteios e nas suas almofadas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o espaço que havia em cada uma, com grinaldas em redor. Deste modo fez as 10 bases, todas com a mesma fundição, a mesma medida e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de bronze. Em cada uma cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados. E cada uma delas estava sobre uma das 10 bases. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda. Porém o mar pôs ao lado direito da casa para a banda do oriente, na direção do sul.
Hirão fez também as caldeiras, as pás e as bacias. Assim acabou de fazer toda a obra que executou para o rei Salomão, para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas, os globos dos capitéis que estavam sobre o alto das colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre o alto das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, o mar e os 12 bois debaixo do mesmo, as caldeiras, as pás e as bacias. Todos estes objetos que Hirão fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze polido. O rei os fez fundir na planície do Jordão, num terreno argiloso que havia entre Sucote e Zaretã. E Salomão deixou de pesar esses objetos devido ao seu excessivo número. Não se averigou o peso do bronze. Também fez Salomão todos os utensílios para a casa do Senhor: o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro puro, as flores, as lâmpadas e as tenazes, também de ouro, e as taças, as espevitadeiras, as bacias, as colheres e os braseiros, de ouro puro, e os gonzos para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e os das portas da casa, isto é, do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que o rei Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi tinha consagrado, a saber, a prata, o ouro e os vasos, e os depositou nos tesouros da casa do Senhor. 8. Então congregou Salomão diante de si em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes das casas paternas, dentre os filhos de Israel, para fazerem subir da cidade de Davi, que é Sião, a arca do pacto do Senhor. De maneira que todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão, na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E tendo chegado todos os anciãos de Israel, os sacerdotes alçaram a arca, e trouxeram para cima a arca do Senhor e a tenda da revelação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia na tenda. Foram os sacerdotes e os levitas que os trouxeram para cima. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se ajuntara diante dele, estavam diante da arca, imolando ovelhas e bois, os quais não se podiam contar nem numerar pela sua multidão. E os sacerdotes introduziram a arca do pacto do Senhor no seu lugar, no oráculo da casa, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que as suas pontas se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam. E ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera, junto a Horebe, quando o Senhor fez um pacto com os filhos de Israel, ao saírem eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrarem por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria na escuridão. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação ficou em pé. E disse Salomão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão cumpriu a palavra que disse. Desde o dia em que eu tirei do Egito meu povo Israel, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para se edificar ali uma casa em que estivesse o meu nome. Porém escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Ora, Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor disse a Davi, meu pai:
Quanto ao teres proposto no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa. Porém teu filho, que sair de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. E o Senhor cumpriu a palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como falou o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E ali constituí lugar para a arca em que está o pacto do Senhor, que ele fez com nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Depois Salomão se pôs diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel e, estendendo as mãos para os céus, disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima no céu, nem embaixo na terra, que guardas o pacto e a benevolência para com os teus servos que andam diante de ti com inteireza de coração, que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Porque com a tua boca o disseste e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste ao dizeres: Não te faltará diante de mim sucessor, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que o céu e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Contudo, atende à oração de teu servo e à sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. Para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: O meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer, voltado para este lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem voltados para este lugar. Sim, ouve tu do lugar da tua habitação no céu. Ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar nesta casa, ouve então do céu, age e julga os teus servos. Condena ao culpado, fazendo recair sobre a sua cabeça e seu proceder, e justifica ao reto, retribuindo-lhe segundo a sua retidão. Quando o teu povo Israel for derrotado diante do inimigo, por ter pecado contra ti. Se eles voltarem a ti e confessarem o teu nome, e orarem e fizerem súplicas a ti nesta casa, ouve então do céu e perdoa o pecado do teu povo Israel e torna a levá-lo à terra que deste a seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem, voltados para este lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, ouve então do céu e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuvas sobre a tua terra que deste ao teu povo em herança. Se houver na terra fome ou peste, se houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, se o seu inimigo os cercar na terra das suas cidades, seja qual for a praga ou doença que houver, toda oração, toda súplica que qualquer homem ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve então do céu, lugar da tua habitação, perdoa e age, retribuindo a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração, pois só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também quando o estrangeiro, que não é do teu povo Israel, vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua forte mão, e do teu braço estendido, quando vier orar voltado para esta casa, ouve do céu, lugar da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, e te temam como o teu povo Israel, e saibam que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei.
quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, seja qual for o caminho por que os enviares, e orarem ao Senhor, voltados para a cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve então do céu a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares ao inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, longínqua ou próxima. Se na terra onde forem levados em cativeiro caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e procedemos perversamente, cometemos iniquidade. Se voltarem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os tenham levado em cativeiro, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para a cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve então do céu, lugar da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, perdoa todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e dá-lhes alcançar misericórdia da parte dos que os levarem cativos, para que se compadeçam deles. Porque são o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio da fornalha de ferro. Estejam abertos os teus olhos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires sempre que clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Jeová, os separaste dentre todos os povos da terra, para serem a tua herança, como falaste por intermédio de Moisés, teu servo, quando tiraste do Egito nossos pais. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou em alta voz a toda a congregação de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Não falhou nem sequer uma de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos deixe, nem nos abandone, mas incline a si os nossos corações, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus preceitos que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que defenda Ele a causa do seu servo e a causa do seu povo Israel, como cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. E seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Então o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios perante o Senhor. Ora, Salomão deu, para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor, 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia o rei santificou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor. Porquanto ali ofereceu o holocausto, a oferta de cereais e a gordura das ofertas pacíficas, porque o altar de bronze que está diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem o holocausto, a oferta de cereais e a gordura das ofertas pacíficas. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa, e todo Israel com ele, uma grande congregação, vinda desde a entrada de Amate e desde o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias, e mais 7 dias, 14 dias ao todo. E no 8º dia despediu o povo, e todos bendisseram ao rei. Então se foram às suas tendas, alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi seu servo e a Israel seu povo. 9. Sucedera, pois que, tendo Salomão acabado de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto lhe aprouve fazer, apareceu-lhe o Senhor segunda vez, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei esta casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre.
e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Ora, se tu andares perante mim como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com equidade, fazendo conforme tudo o que te ordenei, e guardando os meus estatutos e as minhas ordenanças, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a teu pai Davi, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Se, porém, vós e vossos filhos de qualquer maneira vos desviardes e não me seguirdes, nem guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, curvando-vos perante eles, então exterminarei a Israel da terra que lhe dei. E a esta casa, que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará, e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E lhe responderão: e por que deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e perante eles se encurvaram, e os serviram? Por isso o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. Ao fim dos 20 anos em que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, como Hirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste, e ouro segundo todo o seu desejo, deu o rei Salomão a Hirão 20 cidades na terra da Galileia. Hirão, pois, saiu de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram, pelo que disse: que cidades são estas que me deste, irmão meu? De sorte que são chamadas até hoje terra de Cabu. Hirão enviara ao rei 120 talentos de ouro. A razão da leva de gente para trabalho forçado que o rei Salomão fez é esta: edificar a casa do Senhor e a sua própria casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também Azor, e Megido, e Gezer. Pois Faraó, rei do Egito, tendo subido, tomara a Gezer e a queimara a fogo, e matando os cananeus que moravam na cidade, dera-a em dote a sua filha, mulher de Salomão. Salomão edificou Gezer, Bet-Horon, a Baixa, Baalate, Tamar no deserto daquela terra, como também todas as cidades armazéns que Salomão tinha, as cidades dos carros, as cidades dos cavaleiros, e tudo o que Salomão quis edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra de seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos, que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão lhes impôs tributo de trabalho forçado até hoje. Mas dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Porém eram homens de guerra, e seus servos, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi à sua casa, que Salomão lhe edificara. Então ele edificou Milo. E Salomão oferecia 3 vezes por ano holocaustos e ofertas pacíficas sobre o altar que edificara ao Senhor, queimando com eles incenso sobre o altar que estava perante o Senhor, depois que acabou de edificar a casa. Também o rei Salomão fez uma frota em Ezion-Geber, que está junto a Elote, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Hirão mandou com aquela frota, em companhia dos servos de Salomão, os seus próprios servos, marinheiros que conheciam o mar, os quais foram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro, que trouxeram ao rei 10. Tendo a rainha de Sabá ouvido da fama de Salomão, no que concerne ao nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E, tendo-se apresentado a Salomão, conversou com ele acerca de tudo o que tinha no coração. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas. Não houve nada que o rei não lhe soubesse explicar.
Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus oficiais, as funções e os trajes dos seus servos, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou estupefata e disse ao rei: Era verdade o que eu ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Contudo, eu não o acreditava, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que não me disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Porquanto o Senhor amou Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei, para executares juízo e justiça. E deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais apareceu tamanha abundância de especiarias como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também a frota de Irão, que de Ofir trazia ouro, trouxe dali madeira de almugue em quantidade e pedras preciosas. Desta madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Não se trouxe nem se viu mais tal madeira de almugue até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além de que lhe dera espontaneamente da sua munificência real. Então voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Ora, o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que vinha dos vendedores ambulantes e do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governadores do país. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido. De 600 siclos de ouro mandou fazer cada pavês. Do mesmo modo fez também 300 escudos de ouro batido. De 3 minas de ouro mandou fazer cada escudo. Então o rei os pôs na casa do bosque de Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puríssimo. Tinha o trono 6 degraus, e o alto do trono era redondo pelo espaldar. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões em pé junto aos braços. E sobre os 6 degraus havia 12 leões de ambos os lados. Outro tal não se fizera em reino algum. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia nenhum de prata, porque nos dias de Salomão a prata não tinha estimação alguma. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis com a de Irão. De 3 em 3 anos a frota de Tarsis voltava, trazendo ouro e prata, marfim, bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. Cada um trazia seu presente, vasos de prata, vasos de ouro, vestidos, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E isso faziam cada ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os distribuiu pelas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e os cedros tantos em abundância como os sicômoros que há pelas campinas. Os cavalos que Salomão tinha eram trazidos do Egito e de Coa. Os mercadores do rei os recebiam de Coa por preço determinado. E subia e saía um carro do Egito por 600 siclos de prata e um cavalo por 150. E assim, por intermédio desses mercadores, eram exportados para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias, das nações de que o Senhor dissera aos filhos de Israel: Não ireis para elas, nem elas virão para vós. Doutra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses.
A estas se apegou Salomão, levado pelo amor. Tinha ele 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Pois sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarete, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir, como fizera Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um alto a Quemós, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moleque, abominação dos Amonitas. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto o seu coração se desviara do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera e lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Disse, pois, o Senhor a Salomão: porquanto houve isto em ti, que não guardaste a meu pacto e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Todavia não rasgarei o reino todo, mas uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que escolhi. O Senhor levantou contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomeu, o qual era da estirpe real de Edom. Porque sucedeu que, quando Davi esteve em guerra contra Edom, tendo Joabe, o chefe do exército, subido a enterrar os mortos e ferido a todo varão em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todo varão em Edom, Hadade, que era ainda menino, fugiu para o Egito com alguns edomeus, servos de seu pai. Levantando-se, pois, de Midian, foram a Parã, e tomando consigo homens de Parã, foram ao Egito ter com Faraó, rei do Egito, o qual deu casa a Hadade, proveu-lhe a subsistência e lhe deu terras. E Hadade caiu tanto em graça a Faraó, que este lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã da rainha Táfnis. Ora, desta irmã de Táfnis nasceu a Hadade seu filho Genubate, a qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genubate esteve entre os filhos do rei. Ouvindo, pois, Hadade no Egito que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse a Faraó: deixa-me ir, para que eu volte à minha terra. Perguntou-lhe Faraó: que te falta em minha companhia, que procuras partir para a tua terra? Respondeu ele: nada. Todavia, peço que me deixes ir. Deus levantou contra Salomão ainda outro adversário, Rezon, filho de Eliadá, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Pois ele ajuntara a si homens e se fizera capitão de uma tropa, quando Davi matou os de Zobá. E, indo-se para Damasco, habitaram ali, e fizeram-no rei em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isto além do mal que Hadade fazia. Detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Também Jeroboão, filho de Nabate, efrateu de Zeredá, servo de Salomão, cuja mãe era viúva, por nome Zeruá, levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrado a brecha da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era homem forte e valente. E vendo Salomão que este mancebo era laborioso, colocou-o sobre toda a carga imposta à casa de José. E sucedeu naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, e os dois estavam sós no campo. Então Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma estes 10 pedaços para ti, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos.
Ele, porém, terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemés, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos Amonitas. E não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, e para guardarem os meus estatutos e os meus preceitos, como o fez Davi, seu pai. Todavia não tomarei da sua mão o reino todo, mas deixá-lo-ei governar por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, e tu darei a ti, isto é, as 10 tribos. Todavia a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali pôr o meu nome. Então te tomarei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como o fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como o fiz para Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre, pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Porém este se levantou e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, onde esteve até a morte de Salomão. Quanto ao restante dos atos de Salomão, e a tudo que ele fez, e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos atos de Salomão? O tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. E Salomão dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar.